Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Helton, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Pessoal, uma coisa muito importante que eu preciso que vocês entendam logo no começo é o seguinte. Talvez isso que eu vou falar agora pareça meio que um livro de autoajuda, mas é necessário que você entenda para que você possa quebrar algumas barreiras que surgirão com o tempo e que podem atrapalhar os seus estudos. Nesse canal, eu sempre parto do princípio de que a pessoa chegou aqui sem saber nada sobre tecnologia. E eu serei o seu guia nessa caminhada porque eu já vi vários problemas acontecendo em ambientes reais, de empresas reais, e já ajudei a solucionar a maioria desses problemas. Então eu já tenho uma bagagem, eu já tenho um conhecimento de mais de 10 anos trabalhando na área de tecnologia e vou ajudar você com certeza quando você passar por ele, porque você provavelmente vai passar por todos os perrengues que eu passei um dia. Na nossa vida, a gente também passa por problemas pessoais, que não são problemas que têm relação direta com a tecnologia ou com o problema que a gente está enfrentando na hora da programação, na hora do desenvolvimento. Além disso, eu já passei por problemas pessoais que quase me fizeram desistir de tudo. E isso é muito bom porque eu vou poder mostrar para você toda a minha trajetória. O que foi difícil para mim, quais as coisas que me fizeram quase desistir, por que eu não desisti, como eu superei. E eu acho que isso vai ser muito importante para você continuar na sua jornada quando vierem as dificuldades. E também, pessoal, vocês precisam entender uma coisa, que eu sou uma pessoa simples como você, eu não tenho nada diferente. Eu não sou um gênio da matemática e também eu não sou milionário, pessoal. Eu sou uma pessoa muito realista e sempre procuro passar aquilo que eu vivo. Então, mais uma vez, sou uma pessoa comum, não sou nenhum gênio da matemática nem milionário, beleza? Outra coisa muito importante, eu venho de família humilde, nasci na favela, sempre morei em periferia e não tenho vergonha disso, beleza? E eu posso chegar onde eu quiser e não faço vergonha para ninguém, porque eu sei me portar nos lugares. Eu posso hoje estar aqui na minha sala, amanhã eu posso estar numa sala de reunião com o dono de uma empresa que eu vou saber trabalhar e me comunicar com eles da melhor forma e da forma que eles esperam. Beleza? Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento e saber a hora de se portar de uma forma mais formal e aquela hora que você pode falar bem à vontade, da forma que você é no seu dia a dia. Outra coisa que eu gosto muito de falar é que, assim, minha mãe, ela é minha rainha, ela sempre trabalhou para me ajudar e não importa o que ela foi, se ela já foi diarista, se ela já foi merendeira, atendente, o que importa é a educação que ela me deu e que eu consegui adquirir e transformei isso na pessoa que eu sou hoje. Sou muito grato a ela, mãe. Beijo, te amo. Na minha vida, desde o início, quando eu comecei, eu trabalhei com meu pai por mais de 10 anos na construção civil. Sou pernambucano de Recife. Em um tempo, lá em 2008, eu fui morar em São Paulo, passei 9 anos lá. E lá em São Paulo, eu decidi estudar programação lá por meado de 2013. Porque eu vi ali uma chance muito grande de eu conseguir mudar de vida para melhor. Porque na área de tecnologia, não sei se você sabe, mas as pessoas recebem muito bem. Então, quando eu comecei, eu não tinha nenhum computador na época. E muito pior, eu tinha um bloqueio que você pode até dar risada agora, mas isso acontece com muitas pessoas. Eu achava que eu não era capaz de aprender nada relacionado à tecnologia, porque eu pensava que eu ia para a escola hoje, eu ia lá para o curso e eu ia aprender aquilo, o professor ia passar aquele montão de coisas tecnológicas, mirabolantes, bicho de 7 cabeças, e eu não ia conseguir no outro dia me lembrar de bulhufas que ele falou. Isso daí eu descobri com o passar do tempo que não é verdade. Que eu conseguia entender o que ele falava, chegar em casa, praticar e no outro dia conseguia replicar tudo aquilo que eu aprendi no dia anterior. Então, esse bloqueio aí ele foi quebrado
Porque eu consegui me manter indo para o curso e não desistir. Então, se você acha que você não pode fazer uma coisa, você nunca pode dizer que você não pode. Você tem que tentar e perseverar até você conseguir. Porque se uma pessoa conseguiu fazer uma coisa, qualquer outra pessoa consegue. A pessoa que conseguiu, ela não conseguiu só porque ela é um gênio. Ela conseguiu porque ela tentou, perseverou até ela conseguir. Então, da mesma forma que ela tentou, perseverou e conseguiu, eu posso tentar perseverar e conseguir. Você pode tentar perseverar e conseguir. Ok? Então, se você é uma pessoa que não tem nenhum computador na sua casa, eu também já estive no seu lugar. Um dia eu consegui um computador e depois que eu consegui, eu comecei a estudar. No meu tempo, os celulares ainda não eram tão avançados. Hoje, a gente pode até trabalhar diretamente no celular, fazer o celular refletir na TV, entendeu? Então, de repente, eu posso até pegar, comprar um kit de mouse e teclado, que nem esse aqui, ó, sem fio, pegar a entradinha USB dele, colocar com um adaptador no meu telefone e eu fico com a funcionalidade de teclado e mouse no meu smartphone. Na minha época não existia nada disso, logo quando eu comecei. Eu tinha esse bloqueio, só que hoje as coisas estão mais fáceis, porém a caminhada ela vai ser longa e não vai ser tão fácil assim. Vai ter algumas coisas difíceis, mas se você não desistir, com certeza você vai conseguir avançar, evoluir na sua carreira e se tornar um profissional requisitado como são os profissionais da área de TI, beleza? Agora eu vou falar uma coisa muito importante, que é sobre o tempo que eu perdi dando valor a coisas inúteis. Então, com isso eu aprendi que festinha, balada, sair para bares, ficar muito tempo com os amigos só me fizeram perder tempo e gastar dinheiro. Um certo dia eu parei e conversei com Deus e falei: Deus, me dá uma visão, me dá uma direção para que eu possa focar na minha carreira e alcançar meus objetivos. E Deus me mostrou que a tecnologia é o caminho para isso. Porque se você parar para pensar hoje, tudo é software. Se você olha no seu micro-ondas, tem um programinha ali dentro. Se você olha na sua geladeira, você aperta o botãozinho 2 vezes lá, a geladeira começa a gelar mais rápido. Ou seja, tem um programa ali dentro que faz controlar a geladeira. Se você entra no seu carro, tem programa de computador lá. Então, tudo hoje gira em torno do software. O software está movendo as coisas. E se você não começar a acompanhar esse ritmo, meu amigo, você vai ficar para trás. Então, tem muita gente surfando nessa vibe e tá no topo. Você tem que aproveitar e entrar logo agora. Então, essas são as coisas muito importantes que eu tinha para falar para você logo de início, porque as dificuldades, elas virão. Não é fácil para ninguém e certamente não vai ser fácil para você também. Mas uma coisa eu posso te dizer com autoridade: aqueles que não desistirem chegarão no topo e poderão colher os melhores frutos. Por isso, meu amigo, nunca pare de estudar. Nunca pare de estudar tecnologias, front-end, back-end, linguagem de programação, banco de dados. Isso daí só vai fazer você ser uma pessoa mais requisitada. Porque as empresas, elas precisam, toda empresa precisa de um profissional de TI, meu amigo. Então, meu amigo, minha amiga, a hora é agora para você aprender a programar. Não importa se você já teve contato com o computador ou não. Não importa se você tem medo de sentar na frente do computador ou não. Tome a decisão hoje, pare um tempo para estudar e comece a aprender programação. Comece pela lógica, depois vai para o algoritmo, entendeu? Depois vai para a linguagem e comece. O mais importante é você dar o primeiro passo. Falar, ó, eu quero isso para minha vida e eu vou mudar de vida através da tecnologia e eu vou ajudar outras pessoas a mudar de vida também. Porque pensando de uma forma mais inteligente, você não está trazendo só para si o benefício. Você também vai estar beneficiando outras pessoas. Porque se você, por exemplo, começa a estudar programação e de repente você desenvolve uma solução de locomoção que ajuda outras pessoas a movimentar parte de um corpo que ela não consegue, então você conseguiu ajudar aquelas pessoas, certo? E muitas outras coisas. Você não precisa ser um programador extremamente habilidoso para fazer coisas que vão impactar de forma positiva a vida das pessoas. Tem muita coisa que pode ser feita que
são coisas simples que qualquer um pode ter aquela ideia. De repente, aquela próxima ideia milionária pode estar aí na sua cabeça e você só precisa parar um pouco e colocar suas ideias para funcionar, focando na área de tecnologia, beleza? Então, por isso, eu repito, nunca pare de estudar. E o mais importante, coloque a mão na massa, pratique sem cessar. Uma coisa muito legal que a gente pode fazer para começar, mesmo se a gente não entende nada, é fazendo códigos de outras pessoas. Pegue código pronto e comece simplesmente a digitar. Comece a copiar. Você não está copiando, você só está se exercitando. Não tem nenhum problema em você fazer isso. Isso só vai tornar você uma pessoa melhor, com habilidades melhor na programação, na digitação e na compreensão daquilo que você vê. Quando você vê uma coisa e não entende, e você começa a digitar aquela coisa, você passa a entender como aquela coisa funciona e aí você começa a evoluir na sua carreira, você começa a se tornar uma pessoa melhor. E com pouco tempo você já vai perceber uma evolução. Agora que eu já falei tudo o que você precisava saber para iniciar e para não desistir, nós vamos começar entendendo o que é necessário para começar na carreira de desenvolvimento de sistemas e acompanhar os vídeos na forma que eles vão evoluindo, ok? Porque tem gente que está começando agora, não sabe de muita coisa e a gente precisa ajudar essas pessoas, pegar na mão dela e levar ela até onde ela tem que chegar. Isso é necessário para que haja um nivelamento entre todos que acompanham aqui o canal, ok? Agora vamos ver os assuntos principais que eu vou abordar aqui no canal e que vão fazer de você uma pessoa que sabe tudo de computação, desde a hora que liga o computador até o momento que manda a requisição para o site e devolve uma resposta e você trata aquela resposta dentro do seu programa e mostra para o usuário aquilo que ele precisa ver no sistema que ele pediu para você desenvolver, ok? A gente vai começar então falando sobre fonte de computador. Esse primeiro vídeo já está disponível aqui, vai estar aparecendo aí o card para você agora. Lá eu mostro sobre como você escolher uma fonte ideal, modelo ATX, modelo AT, os cuidados, seletor de tensão, onde você deve ligar o selo 80 Plus, como fazer um teste de funcionamento na fonte. Então tudo isso você encontra aqui nesse card, beleza? Na segunda aula a gente vai aprender o básico sobre o hardware. Então a gente vai entender o que é uma placa-mãe, o que é uma BIOS, o que é o programa Wi-Fi, memória, gabinete, processador, CPU, socket, chipset, slot, barramento, o que é um barramento, o que é um slot IDE, um slot SATA, um disco SCSI, um HD, um SSD, o que são dispositivos USB, o que são entradas PS2, entender as portas de vídeo, HDMI, mini HDMI, micro HDMI, DVI, DisplayPort, mini DisplayPort, VGA, RCA. Depois a gente vai avançar um pouco e fazer uma introdução à computação. E ali você vai entender o que são dispositivos periféricos, como o computador processa os dados, redundância de disco. Então a gente vai entender o que é RAID e para que serve. Depois a gente vai aprender sobre microcontroladores. Nesse curso a gente também vai aprender sobre os microcontroladores, o Arduino, o ESP32. Eu não tenho nenhum Raspberry Pi agora no momento aqui para mostrar para vocês, mas também a gente vai aprender sobre o Raspberry Pi, como programar eles, quais os sistemas operacionais que vem neles. Depois a gente também vai aprender a mexer com módulos de comunicação, de autorização, com RFID. Também vamos aprender aqui a fazer o nosso próprio GPS, tá vendo aqui? Ó, isso aqui é uma plaquinha de controle que você pode usar em conjunto com essa plaquinha ESP32. Também a gente pode usar ela junto com o Arduino para fazer um dispositivo de monitoramento. Essa plaquinha aqui ela pega a localização via satélite GPS. Além disso, a gente vai ter uma aula de nivelamento sobre sistemas operacionais. Então a gente vai descobrir quais são os sistemas operacionais para notebooks, para tablets,
vai entender sobre o Windows, o Linux, macOS, BSD e os sistemas da família Unix. Vai entender a diferença dos sistemas operacionais para servidores. Então vai entender sobre o Linux, o Unix, o Windows Server. Também vai aprender sobre os sistemas para dispositivos móveis, como o Android. Depois disso a gente vai aprender um pouco sobre segurança cibernética. Vai entender o que é um Trojan, um ransomware, um keylogger, um spyware, um adware, um backdoor. Além disso, a gente também vai aprender a fazer a instalação do sistema. Então você vai aprender a instalar o Windows, a instalar o Linux, a aprender a instalar o Windows e o Linux numa mesma máquina, fazendo o dual boot. Eu também vou passar para vocês os conhecimentos que eu tenho em rede de computadores. Então você vai aprender o que é um roteador, configurar um roteador, qual a diferença entre o hub e um switch, a diferença entre Wi-Fi e wireless, cabeamento estruturado. Você vai aprender a fazer aquele cabinho par trançado para você conectar aí no seu roteador, gerenciamento de rede, FTTX, FTTH, OLT, ONU, ONT, o que são esses equipamentos e para que eles servem, o que é um IP fixo, protocolo de IP dinâmico, DHCP, o que é um link PTP, que é um link ponto a ponto, um link ponto multiponto, que é o PMP, internet via rádio, internet via satélite, quais as empresas que disponibilizam esse tipo de conexão para o caso de você morar num sítio ou no lugar de difícil acesso, onde não tem internet cabeada ou internet fibra ótica. Também você vai aprender sobre os protocolos de rede, que é muito importante. Como desenvolvedor, você tem que conhecer alguns protocolos, principalmente o protocolo TCP/IP, que é o protocolo da internet, o protocolo HTTPS, que é o protocolo responsável por transmitir as informações pela web entre os navegadores, SSH para comunicação direta com o servidor, via terminal, FTP para envio de arquivo, DNS para traduzir IP e nome de domínios, protocolo DHCP para distribuição de IP na sua rede interna, protocolo SMTP para envio de mensagem por e-mail, protocolo POP, POP3. Também a gente vai aprender sobre virtualização, o que é uma VPN, o que é uma VPS, um VirtualBox, por que usar o VirtualBox, por que usar o VMware, Proxmox, o que é o Proxmox, Docker, por que o Docker é tão importante para quem trabalha com desenvolvimento. A gente também vai aprender a criar servidores na Amazon, na DigitalOcean. Depois a gente vai aprender sobre hospedagem de sites, o que é isso, o que é uma hospedagem de site, por que eu preciso de uma hospedagem de site, qual hospedagem de site eu devo escolher, se é uma hospedagem de site compartilhada, se eu preciso de uma hospedagem de site dedicada, se eu preciso de um servidor VPS, revenda de hospedagem, como você criar uma agência para você revender serviços de hospedagem aí no seu bairro, na sua cidade. Nós vamos criar uma empresa de hospedagem dentro da nossa residência. Então, depois que a gente aprender sobre a questão estrutural de como funcionam as coisas, como liga, como conecta, como configura, a gente vai partir para a parte da programação. E aí eu vou ensinar a você uma introdução à programação, ensinando algoritmo, o que é um algoritmo, um fluxograma, pseudocódigo, quais as linguagens mais conhecidas, o que é uma linguagem compilada, o que é uma linguagem interpretada ou de scripting. Também a gente vai falar sobre compiladores, o que é um compilador, o que é um bytecode, que é o arquivo gerado depois que se compila um programa, como é que a gente usa esse bytecode, o que é preciso o computador ter instalado para que ele possa executar esse bytecode. Vamos conhecer sobre plataforma de desenvolvimento, web, mobile, desktop, plataformas IoT para a gente criar soluções de internet das coisas. Também vamos falar sobre tipos de desenvolvedores, desenvolvedor back-end, desenvolvedor front-end, desenvolvedor mobile e o desenvolvedor full stack, que é aquele desenvolvedor capaz de iniciar uma aplicação do zero e fazer com que ela seja distribuída até o último estágio. Vamos entender os níveis de conhecimento de um programador, nível júnior, pleno, sênior. Vamos conhecer e instalar o Visual Studio, que vai ser a IDE abordada na maior parte dos vídeos aqui do canal. Ambiente de desenvolvimento que você precisa instalar,
o Node.js, desenvolvimento veloz de aplicação, o que é no-code, o que é low-code. Aqui no canal você também vai aprender sobre banco de dados. Então nós vamos fazer uma introdução a banco de dados. Você vai aprender o que é um SGBD, linguagem SQL. Você vai aprender a criar os seus próprios scripts de consulta e conseguir manipular o banco de dados. Banco de dados relacional, o que é um banco de dados relacional? Quais são os bancos de dados relacionais? Oracle, MySQL, SQL Server, Postgres, MariaDB, bancos de dados NoSQL, bancos de dados orientados a documentos como MongoDB, bancos de dados em memória como Redis, administração de banco de dados. Você vai entender quais são os principais envolvidos nessa área, o que faz um DBA, um engenheiro de dados, um analista de dados, quais as ferramentas de trabalho, o Microsoft SQL Studio, o PGAdmin para administrar banco de dados Postgres, o MySQL Workbench, MongoDB Compass, RedSQL e algumas outras ferramentas muito conhecidas. Além disso, a gente também vai abordar a parte de geração de relatórios, Power BI, Tableau, Pentaho. Em relação à linguagem mais utilizada aqui no canal, vai ser o JavaScript. Eu escolhi o JavaScript porque o JavaScript é uma das linguagens mais utilizadas no mundo. Hoje em dia é uma das linguagens mais requisitadas pelas empresas. Todo profissional de TI tem que aprender JavaScript porque, de alguma forma, em algum momento da carreira, ele vai precisar. Então, a gente vai entender o conceito de lógica de programação aprendendo estrutura de decisão, de repetição e controle, tipos de dados e variáveis em JavaScript, operadores, manipuladores de eventos, strings, datas, funções, como manipular o DOM. Então, quando você vê aquela página HTML, como é que você faz a manipulação daqueles elementos, como manipular um parágrafo, uma imagem que já está inserido lá na página. Também a gente vai, através do JavaScript, aprender a manipular o próprio navegador do cliente, salvando dados lá. Vamos aprender a persistência de dados com Session Storage, Local Storage. Uma outra coisa muito importante que a gente vai abordar muito aqui é sobre versionamento de código. Então a gente vai conhecer o SVN, vai conhecer o Git. É tanto conteúdo que eu fiquei até com sede aqui. Deixa eu beber uma água. Então, pessoal, isso que eu tinha que passar para vocês. Então você sabe que agora você tem que clicar no sininho, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo desses daí que eu acabei de falar para vocês. Eu espero que você tenha gostado e te vejo no próximo vídeo.